Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenas tardes a todos. Como estão? Espero que estejam todos bem, que haya passado uma noite também tranquila e um novo dia, tá bem? Hoje chegamos ao dia 29 de janeiro de 2026, dia jueves, e vamos seguindo então para falar de los sismos que se passaram ayer em final de la noche, em la madrugada, hoje pela manhã temprano, hasta o momento do envio deste vídeo, tá bem? Vamos allá. Ayer em la noche, las 11:50 de la noche, passou um sismo em Argentina a 3.4 na escala Richter, Argentina, a solo 10 quilômetros de profundidade. Tá bem? Bem cerca da Terra, pelo que 3.4 é de fraca intensidade. Las 11:50 da noite. Tá bem? Já em la madrugada de hoje, novamente Argentina, las 12:10 de la madrugada, Argentina temblou em 3.3 em la escala Richter, a lejos de profundidade, que se passou a 222 quilômetros de profundidade. Está bem lejos de la Terra. Argentina 3.3 em la escala Richter. Está bem? Depois houve um em Chile, que se passou a 4.4 em la escala Richter, a 10 quilômetros de profundidade, que se passou às 7 da manhã de hoje, tá bem? Então, Chile 4.4 já é um pouquinho mais forte, a 10 quilômetros de profundidade, que está mais cerca da Terra, então às 7 horas da manhã. E a final de noite de ayer se passou um em Venezuela, 3.5 na escala Richter, a só 1 quilômetro de profundidade, às 11:22 de la noite de ayer, tá bem? Então, fechando a noite de ayer com Venezuela 3.5 a 1 quilômetro de profundidade, tá bem? Aí, que passou? Então, Peru, houve um temprano pela manhã a 4.7 na escala Richter, solamente a 20 quilômetros de profundidade, tá bem? Este foi um pouco mais forte em Peru, aí sentido, tá bem? Aí sentido que foi a 4.7 na escala Richter, solamente a 20 quilômetros de profundidade, que se passou às 7:51 da manhã de hoje, tá bem? Depois houve um em Bolívia, 3.1 em la escala Richter, tá bem? Às 5:18 da manhã de hoje, que se passou a 182 quilômetros de profundidade, tá bem? Bolívia 3.1 na escala Richter, lejos de la Tierra, tá bem? Não é sentido muito. Depois houve um em Chile, 3.3 em la escala Richter, tá bem? A 54 quilômetros de profundidade, tá bem? Se passou às 10:27 da manhã de hoje. 3.3 em Chile, não é sentido muito, 54 quilômetros de profundidade, está cerca da Terra, tá bem? Depois houve 3 seguidos em Argentina, tá bem? O primeiro foi a 3.0 de la escala Richter, às 8:32 da manhã de hoje, tá bem? A 103 quilômetros de profundidade. Argentina 3.0, 103 quilômetros de profundidade, que foi lejos de la Terra e de fraca intensidade, tá bem? Depois o segundo, Argentina 3.2 em la escala Richter, a 9:07 da manhã de hoje, a 108 quilômetros de profundidade, tá bem? Argentina 3.2 a 108 quilômetros de profundidade, tá bem? Às 9:07 da manhã. E no terceiro seguido da réplica de Argentina, se passou um sismo em Argentina 3.1 na escala Richter, às 10:12 da manhã de hoje, tá bem? Argentina 3.1 e lejos de la Tierra foi a 235 quilômetros de profundidade, tá bem? Argentina 3.1 na escala Richter. Seguido houve um em Venezuela, novamente 3.2
em la escala Richter, tá bem? A solo 1 km de profundidade, tá bem? Miren que de Venezuela de ayer de la noche e o de hoje temprano, os dois se passaram a solo 1 km de profundidade, tá bem? Venezuela 3.12, em la escala Richter, que se passou às 8h42 de la manhã de hoje, tá bem? Depois houve um em Chile, 3.1, em la escala Richter, às 3h10 de la... las 12h10 de la tarde, a 51 km de profundidade, tá bem? Então, Chile 3.1 em la escala Richter, las 12h10 de la tarde a 51 km de profundidade, tá bem? E o último vídeo de la manhã foi em Chile a 2.9 em la escala Richter, a 96 km de profundidade, tá bem? Chile 2.9 em la escala Richter, las 96 km de profundidade, cerca de la Terra, pero que 2.9 não se sente muito. Se passou às 12h16 de la tarde, tá bem? Bueno, então regressamos em la noche com mais sismos que se passarem, ou em la tarde, início de la noche de hoje, e à noite regressamos. Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, familiares, vizinhos e grupos de WhatsApp, tá bem? Uma boa tarde a todos, depois uma boa noite e regressamos em la noite para falarmos mais de los sismos que se passarem, tá bem? Muitas gracias, saludos e hasta la noite. Tchau, tchau.